Olá, intercessores do estado do Piauí, a paz de Cristo, o amor de Maria, a força e o fogo do Espírito Santo. Que alegria estarmos aqui hoje, no primeiro dia do repasse do ENF 2021, com o tema Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E o Senhor nos convida a preparar esse caminho, o Senhor nos constitui a anunciar a boa nova através desse tema hoje, irmãos. E eu convido você a abrir a sua palavra lá em Isaías 42, onde o Senhor tem um convite muito especial para nós, tem um lembrete muito especial para cada um de nós, intercessor. Eis o meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Irmãos, o Senhor nos escolheu como servos amados, como sentinelas amadas na casa de Israel. Para esses tempos no estado do Piauí, somos esses intercessores que o Senhor escolheu, que o Senhor constituiu e nos convida a todos os dias, a cada instante, a vivenciar essa boa nova. Então, irmãos, eu convido você a erguer um louvor ao Senhor por esse chamado de preparar o caminho, por esse chamado de interceder, por esse chamado de se levantar como um grande exército e rezar por todas as almas, por todos aqueles que mais necessitam. Irmãos, eu convido você a levantar os seus braços e rezar comigo, pedindo que o Espírito Santo sopre sobre todos, o sopro da vida, o sopro da unção, que o Espírito Santo mande a sua força, o seu fogo abrasador sobre todos os intercessores, para que durante esse repasse do ENF, nós permaneçamos fiéis, permaneçamos comprometidos com a obra do Senhor, para bem administrar melhor o nosso ministério, servir melhor o nosso ministério, interceder melhor pelos irmãos, por aqueles que mais necessitam das nossas orações. Irmãos, eu convido você também a nesse dia pedir esse fogo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos fortalecer, a cada dia nos dando direção correta, dando os carismas, os dons que mais necessitamos da sua graça. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sopra sobre nós a unção renovadora e nos capacita cada dia mais como intercessores, valentes guerreiros, para que nós permaneçamos nesse exército sem desviar o olhar do Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vem Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre todos os intercessores do estado do Piauí, uma unção nova, uma manifestação nova dos dons, dos carismas, para que a gente possa escutar melhor, possa profetizar melhor, para que a gente possa interceder melhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu te convido a interceder pelo seu ministério, pelo seu chamado. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos instruir a preparar esse caminho, para que a gente não desista, para que a gente não volte o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente possa focar no essencial, que é o Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, doce hóspede da alma. Vem Espírito Santo, vem fogo abrasador. Quero pedir também a intercessão de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, de São Miguel Arcanjo. Vem Espírito Santo. Coloca a mão no coração, intercessor, já preparando para esse momento de acolher a formação, acolher a palavra do Senhor, para que o formador fale aquilo que for da vontade do Senhor, que caia no coração de cada um de nós e que dê fruto 100 por 1.
Obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. Obrigada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigada. Irmãos, eu convido você a estender a sua mão em direção ao nosso formador, que vai ser o nosso presidente estadual, Lucivan, que vai ministrar para nós essa formação. E rezando por ele essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe, intercessores, nos encontramos nos encontros. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Que alegria partilhar com você agora a palavra de Deus. Eu sou Lucivan de Assis, sou casado com Lidiane e somos pais do Emanuel. Participamos do grupo de oração Jesus é a Nossa Vida, aqui em Teresina, para a glória de Deus. E nesse tempo estou coordenador estadual servindo a todos nessa missão honrosa. O tema que Deus preparou para nós neste momento foi: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vamos então mergulhar nesse tema, inspirados em um personagem bíblico muito especial, que é considerado o último dos profetas, já ali antes de Jesus começar a sua missão, exatamente João Batista. Tá? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos usar 2 evangelhos com algumas passagens muito importantes da atuação de João Batista na missão que Deus o confiou. Nós vamos usar Mateus no capítulo 3 e João no capítulo 1. Então já prepara a sua Bíblia, prepara o seu caderno de anotações e vamos juntos buscar essas inspirações que Deus tem para nós neste tempo. Amém? Peçamos juntos o Espírito Santo que venha trabalhar a nossa mente, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, toca na nossa inteligência, toca no nosso espírito. Abre, Senhor, a nossa inteligência, assim como fizeste com os discípulos após a ressurreição. E dá-nos a graça de crescer na Tua presença. Que este momento de formação nos faça mais santos, nos faça mais fiéis a Ti. Amém. Amém, meu irmão. Que maravilha. Então vamos lá. Nós vamos primeiro fazer a leitura dos evangelhos e depois nós vamos buscando, como que catando ouro ali, né? Buscando aquele garimpeiro que vai em busca das pedras preciosas na palavra de Deus, que são inesgotáveis, né? Aqui são apenas alguns pontos. Então no evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos é dirigida dessa maneira. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão.
O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira, recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Então, este é o primeiro trecho do Evangelho que nós vamos rezar, partilhar, refletir, que o nosso coração já se encha dessa palavra. Eu tenho certeza que à medida que você foi lendo, foi ouvindo a palavra de Deus, ela foi penetrando o teu coração, como essa chuva maravilhosa que vem para fecundar a terra. Então vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35. Vamos ver que maravilha nós podemos aprender com João Batista no seguimento de Jesus. João capítulo 1, versículo 35 diz assim: No dia seguinte estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes Jesus. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. Vejam, meus irmãos, que palavra maravilhosa Deus quer falar para nós. Então nós vimos aqui 2 trechos do Evangelho e nós então vamos buscar 7 características. 7 características, esse número que na Bíblia é um número que está ligado à totalidade, à plenitude, à perfeição de Deus, né? E então nós vamos nos aprofundar nessa palavra bendita. Que o Espírito Santo esteja conosco nesta caminhada, nos dando a compreensão necessária. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, logo ali no versículo 2, tem a primeira característica que nós vamos pegar de João Batista. Ele diz: fazei penitência. Então, o primeiro ensinamento que João Batista traz para nós neste momento: fazei penitência. Fazei penitência por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então, ele traz uma boa notícia. João Batista está dizendo: Jesus já está em nosso meio e ele vai trazer vida nova. Jesus já está aqui e ele vai trazer maravilhas, bênçãos. Jesus vai trazer a salvação. E junto com essa boa nova, ele traz também uma tarefa. Ele traz também uma preparação. Fazei penitência. Irmãos, esse ensinamento de João Batista ele é muito atual. Deus pede para nós também, neste ano de 2021, que nós possamos então, a partir dessa notícia boa, desse evangelho, dessa boa notícia de Jesus, nós ensinarmos os nossos irmãos
aqueles que estão próximos de nós no ministério da intercessão, dentro do grupo de oração, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, aonde Deus nos enviar. Nós precisamos levar essa boa notícia. Jesus está vivo, Jesus está aqui e é preciso fazer penitência. É preciso se voltar para Deus. É preciso então ter uma atitude de quem deseja. Quando eu desejo adquirir algum produto, alguma roupa, algum objeto, algum móvel, o que eu faço? Eu me preparo financeiramente, eu me preparo de maneira também para poder chegar até na loja. Eu então faço essa preparação, né, para uma coisa tão simples. Imaginemos então que para receber essa maravilha, essa boa nova de Jesus, para acolher essa vida nova que Jesus tem para nós, é preciso então viver essa graça da penitência. A penitência que é um dom do Espírito, né? Um dom infuso, o dom da piedade, o dom de buscar agradar a Deus através do sacrifício de louvor. É o jejum que eu oferto no alimento, dentro das possibilidades, é claro. É a mortificação de pequenas coisas ou de grandes coisas. É o oferecimento daquilo que agrada a Deus. Então, João Batista nos convida e nos ensina: fazei penitência pelo povo que Deus nos confiou, por nós, por nossa família. E ensinemos também aqueles que Deus nos confiou a fazer essa penitência. A segunda característica, então, nós encontramos no Evangelho de João, lá no versículo 35 do capítulo 1. João Batista, o que ele faz? Ele aponta para Jesus. O servo de Deus, ele sempre aponta para Jesus. Ele nunca aponta para si mesmo. Por mais dons que Deus me dá, eu sempre preciso entender e ajudar os irmãos a entender que Jesus é o centro, que Jesus é o Senhor. Não sou eu, não é o meu serviço. É um serviço de amor que a gente faz em resposta à graça que Deus nos dá, com muita honra, com muita alegria. Mas nós precisamos entender isso, apontar para Jesus. Então veja, lá no Evangelho de João nós vimos que João Batista estava com seus discípulos, e a palavra diz o nome de um, que é André, né? O outro provavelmente fosse João, o discípulo amado que escreveu o Evangelho. Então a palavra diz que João Batista estava com esses dois discípulos. E quando Jesus passou, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou. Então ele diz: olha, esse aí é o caminho. É desse homem que eu estou falando. É deste Deus que eu vos falo, que os profetas todos falaram. E imediatamente esses dois discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. E Jesus, a palavra diz que Jesus observou que eles estavam seguindo, parou e perguntou: o que queres? O que quereis? E aí eles disseram: Rabi, aonde você mora? Onde é que o Senhor mora, Jesus? Onde é que você mora, mestre? Jesus faz aquele convite maravilhoso, né? Vinde e vede. E a palavra diz que eles ficaram ali mais ou menos até a hora 10ª, que é mais ou menos 4 horas da tarde, né? Então, que dia maravilhoso, irmãos, esse dos dois discípulos. Eles foram a convite de Jesus e passaram aquele dia na presença de Jesus. Eu fico me perguntando o que eles conversaram, o que Jesus falou para eles. O certo é que
foi muito bom, porque quando eles saíram de lá, o Evangelho continua dizendo que André saiu de lá tão empolgado, mas tão animado, tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, desse amor de Deus, que ele foi imediatamente falar com o irmão dele, que era Simão. E aí ele disse: olha, encontramos o Mestre, Jesus, o Cristo, ungido, o Messias, que todos nós esperamos, que foi anunciado pelos profetas. E aí o que André faz? Ele leva Simão até Jesus. Então, veja, aquela atitude de João Batista de indicar Jesus gerou uma vida nova em André, e André foi anunciar ao seu irmão Simão, que levou Simão para Jesus. E qual foi a consequência, meus irmãos, dessa atitude de João Batista? Simão virou o primeiro Papa. Olha que maravilha! Olha que bênção é ser conduzido por Deus. Neste dia, Deus nos convida também a sermos como André, levar pessoas para Jesus. Nós nem temos aí um evangelho de André, nós nem temos esses escritos, mas nós temos a preciosidade do serviço que André prestou ao reino de Deus, de levar o seu irmão para Jesus, e a partir dali Jesus disse: você vai se chamar Cefas, pedra. E lá na frente Jesus vai dizer: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu irmão, talvez aqueles que você anuncia a Jesus sejam mais importantes do que você. E isso tem que causar em nós alegria, porque nós podemos servir ao Senhor. E o servo maior é aquele que se faz menor no reino. Então, a dinâmica de Deus é maravilhosa, e João Batista nos ensina isso. Então, nós somos convidados também a apontar sempre para Jesus. Uma terceira característica que nós podemos perceber lá nos versículos 4 e seguintes é que João Batista era um homem muito simples. Veja as vestimentas dele. Ele se vestia com peles de camelo, ele se alimentava de animais silvestres, de gafanhotos, aquela coisa. Então, a simplicidade de João Batista. Ele não era um homem extravagante, um homem que queria aparecer, ele não era um homem que queria estar bem vestido, que queria estar... não que isso seja ruim, né? Mas para dizer que João Batista buscou o essencial. Ele, na verdade, ele buscou se humilhar na presença de Deus, ele buscou viver uma vida de sacrifício, de penitência, como nós já falamos aqui, né? E no coração dele tinha uma grande humildade, uma grande simplicidade, uma grande leveza e uma certeza de que só Deus basta. Ele vivia com essa certeza de que só Deus basta. Então nós também somos convidados a ser esses homens e mulheres simples, que mostram quem é o Senhor, que a nossa atitude, o nosso testemunho de vida, a nossa simplicidade, ela revele que o centro não somos nós, o centro é Jesus, o Senhor da obra é Jesus. Não é a minha vontade que prevalece, não é o meu querer. É porque eu quero assim, sempre foi assim. Irmão, ceda o seu lugar para Jesus. É Jesus quem precisa reinar. É a vontade do Senhor que precisa acontecer. E isso só vai acontecer se nós estivermos vazios de nós mesmos. A teologia apresenta para nós uma palavra muito bonita a respeito disso, que é kenosis. Kenosis. Essa palavra kenosis, ela é muito traduzida em Filipenses no capítulo 2, quando vai falar que Jesus, mesmo sendo de condição divina, não se apegou à sua condição, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, o que é essa kenosis? É esse esvaziar-se de si mesmo, como Jesus nos dá o exemplo, como João Batista fala para nós.
É preciso, irmãos, é difícil, não é fácil fazer esse exercício de esvaziamento, mas é necessário. E Deus nos pede que nós façamos isso com alegria, com simplicidade, com humildade. Quanto mais vazio eu estou de mim mesmo, das minhas vontades, do meu querer, do meu orgulho, da minha vaidade, dos meus pecados, mais espaço para o Espírito Santo preencher, mais espaço para o Espírito Santo abundar e transbordar em nós. Então, esta é a terceira característica, a simplicidade. A quarta característica, então, é João Batista, ele rompe completamente com o paganismo. Ele não aceita a vida no pecado. O que é isso? É uma conversão sincera, uma conversão profunda. João Batista, então, vai viver essa vida de radicalidade em Deus. Ele deixa sua casa, ele deixa sua vida e vai se isolar no deserto, como esse homem, esse monge, esse homem que deseja então viver inteiramente na presença de Deus e abandona tudo, como fazem os padres que dedicam sua vida, que abrem mão de sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Como muitos de nós também temos feito isso. E é preciso viver isso de uma forma muito convicta de que vale a pena ser de Deus, vale a pena abrir a mão do nosso sonho, soltar para que Deus possa reinar de fato. E aí, amados de Deus, essa quarta característica, romper completamente com o paganismo. Tanto é que quando os homens vão buscar João Batista, ali no versículo 6 e 7, ele exorta, né? Diz, olha, vocês estão vindo aqui atrás desse batismo, mas se vocês não se converterem, se vocês não derem fruto de penitência verdadeira, ou seja, se vocês não converterem, não adianta receber o batismo aqui, porque você precisa mudar de vida, você precisa romper com o mundo, romper com o pecado. O que é isso, irmãos? É não ter vida dupla. O que é ter vida dupla? Eu estou aqui na missão, eu estou aqui no ministério, eu estou aqui no serviço, no grupo de oração, na igreja, na comunidade, na paróquia. Mas quando eu estou só, eu vivo em pecado. E eu fico zombando da palavra de Deus. Como assim, Lucivano? Quando eu não assumo o chamado à santidade. Quando eu não vivo esse testemunho fiel lá dentro da minha casa, lá no meu trabalho, nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo. Então, Deus nos chama a romper com o paganismo, romper com o pecado, romper com a vida velha. É um chamado de amor que João Batista nos ensina nesta hora. E aí nós vamos para um quinto ensinamento, que é no versículo 5 ele vai dizer, João Batista era apenas um servo. Era apenas um servo. Ele sabia qual era o lugar dele. Mas olha que bonito. Quando Jesus passou, João Batista estava exatamente no lugar que Deus tinha colocado. Já pensou se João Batista tivesse pensado assim, não, esse lugar aqui está muito escondido. Esse lugar aqui não está tendo muita gente, eu não estou sendo muito visto, né? Apesar de que as pessoas iam buscar os conselhos, né, de João Batista. A palavra diz que as pessoas vinham até ele, né? E o que acontece? Ele era só um servo, mas no lugar que Deus colocou ele encontrou com Jesus, ele viu Jesus passar, ele pôde experimentar essa graça maravilhosa. Então, às vezes a gente diz assim, Lucifer, mas o meu grupo aqui é muito pequeno, não tem estrutura de nada. Irmão, se Deus te colocou aí, é aí que Ele vai te encontrar. É aí que Ele quer te encontrar quando Ele voltar. Então, sejamos fiéis, apenas servos, sem reconhecimento, sem aplausos, sem honras, sem glórias. Tudo isso é para Jesus.
E aí as pessoas virão até nós, como vieram até João Batista. E quando as pessoas vierem até nós, o que nós vamos fazer? Apontar para Jesus, segui-o. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É Ele quem batiza no Espírito Santo e no fogo. Então o servo é esse, que sabe qual é o seu lugar, que é fiel ao chamado de Deus, e que quando as pessoas vêm até você, quando as pessoas vêm até nós temos uma palavra espiritual, nós temos uma palavra de ânimo, uma orientação que ajuda o irmão a olhar para o céu, que ajuda o irmão a olhar para Deus. Nesse tempo que nós temos vivido de pandemia, de tantas notícias ruins, nós precisamos ser sinais de esperança. Apareceu a notícia ruim na televisão, apareceu a notícia ruim no WhatsApp, apareceu a notícia ruim na sua casa, você tem que estar ali como um sinal de esperança. Leva uma palavra de ânimo, leva uma palavra de Jesus. Rebate as coisas ruins com a palavra de Deus, com palavras de bênçãos. Não é que nós vamos ser alienados. Não, nós precisamos entender a gravidade das coisas, respeitar o luto das pessoas, respeitar as situações delicadas de cada um, mas nós não podemos nos deixar abater, desanimar, e sim trabalhar com a força do alto, como nos diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Espírito desce sobre nós e nos dá essa força maravilhosa do alto. Então, vamos para a penúltima característica, que é a sexta característica do profeta João Batista, que nos ensina. João Batista era esse homem que era um sentinela, era um guardião da identidade. Deus colocou ele naquela missão e ele não abriu mão. Inclusive, depois nós vamos ver nos relatos do Evangelho que João Batista foi assassinado. Ele foi morto, foi decapitado, mas ele não abriu mão da verdade. Ele foi fiel ao chamado, ele foi um guardião da vontade de Deus. E nós também neste ano somos chamados a ser guardiões da identidade, guardiões do chamado que Deus nos fez nesse ministério, ao nosso grupo de oração. Nós somos então animados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a assumirmos os nossos postos, ficarmos de vigília, ficarmos vigilhando, ficarmos acordados em oração, com os olhos atentos, dispostos a combater todos aqueles que queiram avançar contra a nossa identidade. E aqui a gente fala, claro, no mundo espiritual, não é brigar uns com os outros, mas é de fato viver esse chamado a ser grupo de oração, a ser ministério de intercessão, o ministério que Deus te confiou, a ser então essa sentinela que está ali disposta, que está sabendo o que vai fazer, guardar essa identidade carismática, guardar aquilo que é essencial, saber então dar prioridade ao chamado que Deus nos fez. Graças a Deus tem muitas coisas boas na internet nesse tempo, muitas lives, muitas coisas bacanas. Mas nós precisamos saber qual é o nosso chamado, o que Deus nos quer em primeiro lugar. Então, sejamos fiéis ao chamado de Deus para nós e não vamos nos dispersar com aquilo que não é chamado de Deus para nós nesse tempo. E aí, para finalizar então essas características que João Batista nos apresenta e nos ensina, nós temos ali no capítulo 1 de João uma postura muito linda de João Batista. João Batista como um missionário que forma outros missionários. Então João Batista estava sempre a serviço, sempre disposto a ouvir as pessoas, a batizar as pessoas, um batismo de conversão.
E ele formava outros discípulos, né? Vejam nesses versículos 35 a 42 que nós lemos de João 1, João Batista formou outros discípulos missionários, outros discípulos vigorosos, porque André, depois que passou aquele dia maravilhoso com Jesus, André foi anunciar ao irmão dele, Simão Pedro. Então nós também precisamos ter essa consciência de formar novos missionários, formar novos servos, que saibam que não é para mim. Eu não vou formar servos para mim, eu vou formar servos para a obra, para o reino de Deus. E aí, para finalizar então essa nossa formação, eu trago aqui 5 palavras que Deus inspirou ao Conselho Nacional em oração, como 5 pedrinhas de oração, a partir também dessa experiência com João Batista, né? O Senhor dizia para nós que nós precisamos de simplicidade. Ele dizia que nós precisamos ser pequenos, pequenez. Ele dizia que nós precisamos ter uma total dependência dele, depender em tudo, como crianças, pequenas, simples. E ele dizia também que nós precisamos nos relacionar uns com os outros, como cristãos, como essa comunidade de amor. Nós precisamos nos relacionar. Agora não está podendo os encontros, as coisas, mas o relacionamento vai além disso. Uns aos outros. Estar próximo, ouvir, rezar, ajudar com oração, ajudar também materialmente, como for possível. E a outra palavra foi exatamente o vigor missionário. Vigor missionário, estarmos dispostos a ir aonde o Senhor nos enviar, seja presencialmente, seja virtualmente, mas estarmos disponíveis para o Senhor. Deus seja louvado, então, por essa nossa partilha, e nós queremos concluir, então, Senhor, na Tua presença, pedindo, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. E assim como formastes e capacitaste João Batista, nós pedimos humildemente na Tua presença, vem nos formar, vem nos capacitar. É tão difícil, Senhor, viver essas características por nós mesmos. Na verdade é impossível, Senhor, sem o Teu auxílio, sem a Tua graça. Por isso nós te pedimos, vem em nosso auxílio e envia sobre nós o Paráclito, o poder do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, restaurar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vem, Espírito Santo, restaurar aquilo que foi destruído, aquilo que está jogado ao chão. Vem erguer-nos, Espírito Santo. Vem dar-nos um novo vigor, uma nova veste. Vem, Espírito Santo, tocar no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa razão e inteligência. Espírito de Deus, nós te suplicamos, humildemente, vem e faz obra nova. Dá-me, Senhor, aquilo que Tu queres. Dá-me a graça de ser o que Tu queres, Senhor, para que eu seja fiel a Ti. Xandalahandalari kandalambalari sudrieri kandalahambalari shudrieri. Ainda lahambalari sudri kandalari enda lahambalari shudri kandalari endam. Ainda ambalari sudri kandalahandalari eri andalambalari shudri kandalari eri andabalari. Ainda ambalari sudri kandalari andalambalari shudri eri andalambalari. Ainda ambalari sudri kandalambalari shudri eri andalam. Bendito és, Senhor, glorificado és, porque quando nós pedimos, vem, Teu Espírito vem, como nos diz a beata Helena Guerra, glórias a Ti, porque o Senhor nos forma na palavra, glórias a Ti, porque o Senhor nos dá esse novo caminho, nos dá esse novo norte. Bendito és, Senhor, pela restauração que Tu estás fazendo em cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Deus abençoe.